bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje a nossa convidada é a professora Olgamir Amância. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vinda, professora Olgamir. Obrigada, Daniel, muito obrigada e parabéns pelo programa. Penso que nesse momento nós precisamos mesmo de paz e de muita esperança, por dias melhores. Parabéns e obrigada pelo convite. Com certeza, eu agradeço a ter aceitado o convite. Para mim é uma honra tê-la aqui no nosso diálogo de segunda-feira. Professora, eu a conheço, tenho grande admiração por você. Muitos que estão nos acompanhando provavelmente já foram até seus alunos ou alunas. Outras pessoas já te conhecem pela atuação pública que você já teve, seja como secretária da mulher, a primeira secretária da mulher do governo do Distrito Federal, seja também como candidata a vice-governadora no último pleito. Enfim, você é muito conhecida. Só que outras pessoas talvez não a conheçam, ou quem a conheça por nome talvez não conheça a sua experiência de vida, a sua trajetória de vida. Fala para nós aqui no Conversas de Paz e Esperança quem que é Olgamir Amância. Bom, Higino, eu sou uma... Primeiro, eu sou goiana, tá? Eu sou originária ali do interior de Goiás, nasci em Cavalcante, na roça, vim para Planaltina, que é uma cidade aqui no Distrito Federal, na periferia do Distrito Federal, ainda muito pequena. Meus pais nos trouxeram para que a gente pudesse estudar. Naquela época não tinha escola mais avançada, então meus irmãos mais velhos já precisavam sair daquela localidade. Vim para cá, moro em Planaltina, continuo morando em Planaltina, sou professora, me formei professora da educação básica e por muitos anos eu atuei na Secretaria de Educação como professora de matemática. Depois fui para a Universidade de Brasília, onde eu atuo com a formação de professores em ciências naturais. Então, eu posso dizer para você, assim, eu tenho muito orgulho daquilo que eu sou, que é alguém que é da educação. Eu sou uma professora, mas, acima de tudo, eu sou uma militante da educação, da causa da educação pública, da educação como direito, isso em todos os níveis, tá certo? Da educação como algo que pode transformar a vida das pessoas enquanto sujeitos individualmente, mas principalmente a educação como uma possibilidade de contribuir com a transformação da realidade onde a gente está inserido. Então, em qualquer espaço, eu penso que a educação pode contribuir muito, então me reconheço como uma professora e como uma militante da educação pública. Que bom, professora. Eu sou uma pessoa também que tem um grande respeito, admiração, e também sou um defensor militante da educação pública. Aliás, sou até servidor público da Secretaria de Educação, defendendo essa educação pública. Eu tenho o orgulho de dizer, professora Olgamir, que toda a minha formação, do ensino básico, fundamental ali, toda a minha formação foi na escola pública. E hoje eu tenho a alegria de poder retribuir isso com o meu serviço trabalhando a serviço da educação da nossa cidade. E uma das coisas que nós tínhamos naquela época, quando estudante, era uma percepção da dificuldade que tínhamos de vislumbrar, nós, enquanto estudantes da periferia, o acesso à universidade pública. Eu lembro até que, na minha opção de ensino médio, eu escolhi fazer um curso de contabilidade. Então, eu sou técnico em contabilidade, porque na época a gente dizia assim, a gente que é da periferia, só sonhando ir para a UNB. A gente tem que primeiro ter um curso técnico,
trabalhar, ralar muito, e acessar a universidade, e olha lá se a gente consegue, se conseguisse a universidade pública. Essa realidade mudou. Acho que a juventude de hoje tem acesso à universidade, a gente se orgulha muito que o nosso país tem avançado na educação e no acesso à educação universitária. Agora, eu queria conversar contigo, professora, a respeito da questão dos cursos de extensão da universidade. Parece que um dos aspectos, pelo que eu entenda, que a universidade pública, o UNB, no nosso contexto aqui, Distrito Federal, produz cada vez mais a democratização do acesso à educação. E a extensão é um desses instrumentos. Estou errado? Fala para mim sobre a questão da extensão universitária. O que é isso? Conta para a gente. Qual é o papel da extensão universitária nesse processo da educação do ensino superior? Ok, obrigada por colocar essa questão. É importante reafirmar isso que você já destacou, que as nossas universidades públicas, elas, em geral, eram acessadas por uma parcela muito pequena da população, que era a elite da nossa sociedade. Então, a gente tinha uma inversão absoluta. Nós tínhamos um conjunto grande de estudantes na escola pública durante o processo de formação na educação básica. Agora, quando chega o momento de acessar a universidade pública, ela não era acessada pelos estudantes da escola pública, né? Existia ali um gargalo, um funil muito apertado que não permitia que nossos estudantes chegassem. E esse funil passa também pela falta dessa perspectiva, né? Não tinha condições do estudante, como você disse. Você teve que fazer um curso profissional para poder trabalhar. Então, naquela época, a universidade estava organizada de tal maneira que o estudante nem sonhava em ir para a universidade pública, porque ele teria que se dedicar exclusivamente ao estudo e ele precisava sobreviver. Então, é muito recente, são os últimos 20 e poucos anos, que nós testemunhamos uma mudança muito importante nas nossas universidades, que foi a criação de programas, né, de cotas sociais, cotas raciais, programas que garantiram o aumento do número de vagas, né, que permitiram que outros contingentes populacionais que nunca tinham entrado na universidade, não porque não tivesse competência, mas porque não tinha condições de estar ali, de se manter ali, como os grupos, né, periféricos, os estudantes da escola pública, população indígena, população quilombola, eles puderam entrar à universidade, mas puderam entrar numa universidade porque tinha uma política de assistência, uma política que assegurava a permanência. Então, ele podia ficar ali porque ele tinha como se alimentar, como acessar, né, as estruturas da universidade para poder estar nesse espaço. Pois bem, essa condição ela é um avanço gigantesco, é inquestionável, que nós hoje ampliamos a presença, né, desses segmentos nas nossas universidades no Brasil. Entretanto, a universidade ainda continua, em certa medida, muito organizada como foi pensado no passado. Ela foi pensada para poucos, ela tem um currículo que foi organizado para poucas pessoas, de maneira que a universidade fica ali circunscrita, fragmentada nas suas áreas de conhecimento e muito afastada da sociedade. É aí que entra a extensão. A extensão, quer dizer, a universidade se dedicando muito ao ensino e à pesquisa, e é importante que ela se dedique, ela existe também para garantir o ensino e a pesquisa. Entretanto, muitas vezes ela realizando esse ensino e essa pesquisa dissociado do território, dissociado da realidade onde ela está inserida, dissociada, por exemplo, dos problemas que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Então, a extensão é a dimensão acadêmica que obriga que a universidade ela faça ensino e pesquisa, mas não ensino e uma pesquisa dissociado dessa realidade. Ela obriga que a universidade dialogue com a sociedade. Esse diálogo, Higino, ele é muito importante, porque ele oportuniza, né, que a universidade conheça melhor o território, reconheça outras formas de produzir conhecimento, porque se enganam aqueles que acham que o único espaço de produção de conhecimento válido é a universidade. Na verdade, nós produzimos muito conhecimento,
ciência, tecnologia, conhecimento fundamental para o desenvolvimento do país. Ninguém pode negar isso. Mas existem outras formas de conhecer. Estão ali nos nossos grupos, das experiências dos grupos populacionais, nas vivências, na cultura, muitas vezes conhecimentos que são passados, né, na oralidade, de pai para filho, geração após geração, são formas de compreender a realidade. Por exemplo, nós vivemos hoje o drama da sustentabilidade, né, das questões ambientais, e se nós formos dialogar com as populações ribeirinhas, que convivem ali com o ambiente, né, de produção, da pequena produção, por exemplo, você vai ver que eles têm um conhecimento sobre a natureza, sobre o ambiente, sobre a realidade, muito grande. Não tem um conhecimento científico necessariamente, mas tem um conhecimento. Então, nós temos muito também a aprender com essa comunidade. A extensão, ela oportuniza esse diálogo, o diálogo entre a universidade e a sociedade externa à universidade. Tá? Com isso, ganhamos todos, ganha a universidade, porque ela tem a oportunidade de olhar o que ela está fazendo e entender quais são os limites e possibilidades daquilo que ela está fazendo, qual é o impacto do que ela está fazendo sobre a sociedade. Ela tem a oportunidade, inclusive, de repensar os processos que ela está produzindo, porque ela passa a ver de forma muito clara, no diálogo com a comunidade, que aquilo é muito bom, às vezes, ou nem tão, né? Mas ela também tem a oportunidade de aprender com essa comunidade, aquilo que nós, na extensão, chamamos de relação dialógica, né? Uma relação de diálogo, de conversa, de escuta, de aprender com a comunidade. Então, a extensão ela é exatamente essa dimensão que vem para dar um novo sentido aos processos de formação. Né? Nós queremos, na nossa universidade, formar os melhores profissionais. Queremos formar o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor advogado, a melhor professora. Mas ser o melhor médico ou o melhor profissional não significa dominar apenas a dimensão técnica do conhecimento. Né? Essa nós fazemos muito bem. É preciso entender os sentidos desse conhecimento e como ele reverbera na sociedade. Por exemplo, nós vivemos num país de muitas riquezas. Nós vivemos num país que não faz sentido nenhum a gente conviver com a fome, como a gente conviveu até bem tempo atrás, ou com a insegurança alimentar. Um país da magnitude do nosso, capaz de produzir tanto, o que explica isso? Então, a ciência que nós produzimos, ela tem que ser uma ciência que se comprometa, por exemplo, para responder ao problema da fome, que se comprometa, por exemplo, a debater o que está acontecendo no sul do Brasil. Não é? O que está acontecendo no sul do Brasil? Essa é uma tarefa para as nossas universidades, assim como foi a questão da Covid-19. Né? Estou pegando aqui 2 exemplos que são muito fortes nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a extensão universitária, a primeira, é uma dimensão acadêmica, ela é de formação. Ela vem para qualificar a formação, para agregar uma perspectiva ética e estética ao conhecimento que nós produzimos. Ética no sentido de que a gente precisa se perguntar a serviço de quem está aquilo que a universidade produz enquanto universidade pública. E estética no sentido de que ela mobiliza, né, os sujeitos envolvidos, tanto da sociedade externa quanto interna, para a transformação da realidade. Então, é esse o sentido da estética. Fundamental. Acho que a palavra-chave que está aí é o diálogo, né? O diálogo da realidade com o conhecimento, ou seja, ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Acho que essa talvez seria a palavra-chave dessa conversa que nós estamos tendo sobre o papel da extensão universitária. Eu acredito muito nisso. Você sabe, professora Gomi, a minha área de formação é teologia. E eu lembro bem que no período dos estudos, a gente entendia o seguinte, que a fé é sempre ato segundo, que o ato primeiro é a realidade que fala, é quem diz. Né? Aí, na teologia, a gente fala, é Deus quem fala a partir da realidade. E nós, então, acolhendo esse chamado de Deus, a gente entende na fé o que a nossa experiência de Deus pode dizer para essa realidade, mas a partir dela.
Então, isso que você fala quando diz que a extensão, eu ia lembrando, né, dos meus estudos da teologia, e dizer que, para mim, isso aí é Paulo Freire. Mas é Paulo Freire. Isso aí é Paulo Freire. É a base do pensamento dialógico, né? Que sustenta a extensão universitária. E aí é importante, Regina, a gente destacar o seguinte: nem sempre se entendeu extensão da forma como eu estou te dizendo, né? Em vários momentos da história, a extensão, né, na história das universidades no geral e da Universidade Brasileira em particular, se entendeu a extensão como uma mera prestação de serviço, uma universidade que sabe, leva os conhecimentos para uma comunidade que era entendida como uma comunidade que não sabia, o que é um equívoco, né? Então, por isso, a relação era da universidade para a sociedade, fosse com práticas assistencialistas, fosse com prestação de serviço. E aí o Paulo Freire é uma das figuras que vai questionar isso. Ele vai falar, peraí, não é só a universidade que sabe, não é só a universidade que produz conhecimento válido. Existem outras formas de conhecer, né, pelos diferentes sujeitos sociais. E a universidade, por isso que ele faz toda uma reflexão sobre o termo extensão, porque a palavra, né, olhando do ponto de vista semântico, a palavra extensão, o termo, dá a ideia de estender, de uma universidade que se estende para. E aí ele vai dizer, não, a relação tem que ser de convivialidade, tem que ser com o outro, de uma forma tal que seja o diálogo, o processo de mediação na relação entre os sujeitos. Então, essa concepção que nós esposamos nas universidades hoje, nessas últimas décadas, que a gente chama de concepção dialógica, ela se inspira muito no pensamento de Freire. E ela é, em essência, uma expressão da democracia. E não é à toa que é isso que você coloca do princípio da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, está consignado na Carta de 88, né? A chamada a nossa legislação cidadã, né? A nossa Constituição cidadã, tá certo? É a expressão da democracia. A compreensão, lá no artigo 207, vai dizer que as universidades irão organizar os seus processos formativos se sustentando nessas três dimensões e de forma indissociável. Isso significa reconhecer que a universidade tem que ser um espaço que também expresse um compromisso social. Nós estamos falando principalmente de universidades públicas, né, onde o conhecimento ele tem que ser tratado como um bem, né, e a educação como um direito, e ela tem que ser desenvolvida para responder às demandas do país, do povo, tá certo? Nós sabemos que nenhum país vai se desenvolver se não tiver educação de qualidade, se não produzir tecnologia, inovação, mas também não adianta produzir tecnologia e inovação apartado das necessidades locais, né? Não adianta a gente produzir tecnologia para desenvolver mais e mais grãos, produzir grãos e grãos, mas sem resolver os problemas das necessidades humanas mais imediatas. Ou produzir grãos, mas causando grandes traumas, né, no ambiente que gera condições outras, né, sobre a vida. Então, essa dimensão, a extensão é que vai chamar a atenção para essas coisas. E ela tem um outro lado, por isso que eu digo que é a expressão da democracia, né? Na verdade, não sou eu que digo, todos aqueles que estão nessa área, né, compreendem dessa maneira. A extensão ela oportuniza que os conhecimentos da comunidade, né, que está fora da universidade, que, em geral, quem ficava fora da universidade eram as classes populares, né, os menos favorecidos, que a cultura, o jeito de ser, de compreender o mundo, a forma de conhecer desses grupos adentrem a universidade. Isso faz com que os nossos estudantes que vêm desse grupo populacional, quando eles veem que as suas experiências estão ali, eles se reconhecem. Eles veem que aquilo que eles aprenderam lá com seus pais, no seu bairro, na sua comunidade, é relevante, porque está dentro da universidade, tá certo? Ao mesmo tempo, ele obriga a universidade, como eu já disse antes, a se revisitar e a se perguntar, né, por que está fazendo daquela maneira. E quantos programas de extensão nós temos hoje no Distrito Federal pela UNB?
Olha, DF e em torno, né? Porque tem outras cidades aí que usufruem, né? Exatamente. A Universidade de Brasília, ela tem, nos últimos 7 anos e pouco, né, na gestão da primeira mulher gestora, né, da universidade, primeira mulher reitora, nós conseguimos dar um salto de qualidade com relação à questão da extensão. Tá? Nós saímos ali de algumas dezenas, no máximo centenas de projetos, uma ou outra centena de projetos, para hoje chegarmos a em torno de 1.000 projetos, entre projetos e programas, e mais de 3.000 ações, isso dado de 2023. Nossa. 3.000 ações, porque aí dentre as ações tem projetos, programas, eventos, prestação de serviços, cursos, né? Essas modalidades, tá certo? Então, mais de 3.000 ações foram realizadas pela UNB, em diferentes áreas do conhecimento. Tá? Então, nós desenvolvemos ações na área de educação, na área da saúde, da sustentabilidade, do trabalho, na área dos direitos humanos, quer dizer assim, são várias áreas que nós mobilizamos para desenvolvermos as nossas ações. E com diferentes grupos populacionais e em diferentes territórios. Então, a gente dialoga muito, por exemplo, com a escola pública. Ela é um espaço prioritário, porque nós compreendemos a importância da educação. Então, temos inúmeros projetos, tá, que desenvolvemos com a escola pública. Por exemplo, tem projetos muito interessantes vinculados ao fortalecimento da presença das meninas na universidade, tá? E em áreas que não foram reconhecidas como das mulheres. Por exemplo, nós temos vários programas que estimulam as meninas da educação básica, na convivência com a universidade, a participarem da computação, da área de tecnologia, que são áreas que nem sempre são consideradas como áreas próprias para nós mulheres, né? Assim como a gente tem programas de outras ordens, né? Mas, para além da questão das áreas do conhecimento, a gente também atua no território com as comunidades periféricas, com as associações. Por exemplo, nós temos programas vinculados a áreas de fragilidade social muito grande, como ali o Santa Luzia, aquela área do Santa Luzia, na luta pela água, um programa que é Vida e Água para as Aris, né? Então, as áreas de relevante interesse social. Ali nós temos inúmeros projetos. E, às vezes, Inclusive, nós trouxemos aqui a professora Maria Luísa para falar do Vida e Água para Aris. Foi muito legal a conversa. Ali são vários programas de extensão, projetos de extensão. Tem os projetos que são vinculados à saúde daquela comunidade, o uso adequado da água, a ocupação do espaço, porque a extensão, no diálogo com a comunidade, vai oportunizando também que a comunidade se aproprie das informações, compreenda os processos, ela mesma protege ali as nascentes, vamos pegando esse caso da Santa Luzia, mas é a mesma referência para outros locais, e ela compreende o direito à água, o direito à vida digna, o direito à moradia. Isso faz com que eles se organizem para lutar pelo direito, né? Para exigir que políticas públicas sejam desenvolvidas. Então, a extensão está na base também da formulação e implementação de políticas públicas. Não apenas nós, na universidade, pensando e propondo políticas, mas propondo em sintonia com, né, mobilizando os conhecimentos que a gente tem dessa área, por exemplo, para que a comunidade possa ter suas demandas respondidas. Mas nós temos também os polos de extensão, que é uma rede de polos que nós criamos, onde nós temos 5 polos de extensão hoje, sendo 3 dentro do Distrito Federal, um funciona no Itapuã, ali Paranoá, Itapuã, aquela região, um polo que funciona no Recanto das Emas e o outro em Ceilândia, né? Que são áreas grandes e os polos eles funcionam cobrindo uma área geográfica na expectativa de aproximar ainda mais a universidade com a sociedade. Quando a universidade, por exemplo, está ali no território e ela se aproxima e as pessoas passam a conhecê-la, ela passa a ser uma referência possível. Um estudante, um menino, uma pessoa, uma mulher, uma trabalhadora, que vai participar de um curso de extensão, de uma oficina, ela passa a conviver com a Universidade de Brasília. E ela passa a entender que esse espaço também pode ser dela, né? Você aproxima fisicamente e aproxima também no processo das ideias, né? E temos mais 2 polos fora do Distrito Federal,
que são os polos da Chapada dos Veadeiros, que funciona ali no NB Cerrado, na cidade de Alto Paraíso, onde nós buscamos trabalhar com aquelas comunidades ali, aí com muitos grupos quilombolas daquela região, e temos também o polo Calunga, que é lá em Cavalcante, mais vinculado à comunidade, né, e ao quilombo, né, Calunga. Então, assim, a Universidade de Brasília, ela se esparrama por todo, né, em vários lugares aqui nas imediações do Distrito Federal. Mas nós também construímos redes com outras universidades e desenvolvemos projetos pelo Brasil todo. Nós temos a presença da UNB em diferentes territórios Brasil afora, por meio da extensão, na parceria com outras universidades. Porque, assim como o diálogo é uma marca da extensão, o compartilhar, o conviver, a troca, o entendimento de que uma área só do conhecimento não é suficiente para responder às demandas é o que nos mobiliza. Então, é muito bom você ter articulação de várias universidades, de diferentes programas de pesquisa, de diferentes áreas. Por quê? Porque a gente entende que a melhor forma de responder a uma demanda é você mobilizando as diferentes áreas, porque aí você responde na totalidade. Pegando de novo o caso das Aris, ali de Santa Luzia. Não adianta só olhar a questão da água, é preciso olhar a questão da saúde, é preciso que a arquitetura esteja lá para pensar a questão da moradia, é preciso que o pessoal da engenharia de transporte esteja lá para pensar a mobilidade, não é isso? E assim por diante. Ou seja, projetos de extensão, em geral, eles mobilizam diferentes áreas do conhecimento. Tem algum um site que as pessoas pudessem assim aprofundar um pouco mais essa nossa conversa, conhecer, ler um pouco mais, assim, se interessar, ir lá, ir num polo, enfim? Qual seria? É o www.dex, que é Decanato de Extensão, dex.unb.br. Pronto, apareceu aí, é esse mesmo. Né? Se você entra ali, você tem várias abas, né, que lhe permitem ter acesso a muitas informações. E nas unidades acadêmicas, em cada uma das unidades, a gente tem também as informações, por exemplo, eu tenho interesse num projeto vinculado à agricultura. Então, o pessoal da Faculdade de Agronomia e Veterinária tem lá um conjunto de projetos. Eu tenho interesse num projeto vinculado à área do turismo. Então, o Centro de Excelência em Turismo, a mesma coisa. Então, essa diversidade. É muito interessante o que é feito. Eu vou... já estamos com um horário bastante avançado, uma conversa agradável, muito, muito boa. Já vou aproveitar e fazer propaganda também aqui do nosso canal, Conversa de Paz e Esperança. Toda segunda-feira, 20h, a gente tem uma entrevista, temos uma conversa bacana como esta, que nós estamos tendo hoje com a professora Ogami Amância. Então, eu peço para você se inscrever no canal, divulgar, dar o joinha, porque é assim que a gente vai espalhar boas notícias para todas as pessoas aí que acessam as redes sociais. Professora Ogami, então, deixa aqui a sua palavra final, a sua palavra de esperança, a sua palavra de força aí para todos que estão nos acompanhando nesta noite. Olha, aqui atrás, é porque a iluminação não está muito boa, mas tem um quadro que eu adoro, eu recebi da Uni, que está escrito menos armas e mais livros, né? E eu diria que num programa como esse, né, de conversas, de paz e de esperança, a extensão tem tudo a ver, porque ela tem a ver com isso que eu já dizia, né, da partilha, do aprender com o outro, de se abrir para entender o outro, de se abrir para a diversidade. E penso que isso, Higino, é o grande desafio que nós vivemos no momento. Nós estamos numa sociedade que nos estimula todo dia a valorizar o ter em detrimento do ser, a percorrer os caminhos de forma individual e não coletivamente. A extensão vem para dizer o diferente. Ela vem para dizer do que de cada um de nós, das contribuições que todos nós, independente de onde moramos, como vivemos, de todas as contribuições que nós podemos dar e de como a gente só consegue superar as grandes contradições se nos unirmos, se nos juntarmos de uma forma mais solidária, compartilhada, portanto, uma perspectiva de paz, né? De fraternidade, de paz. Isso sim pode gerar, eu não tenho dúvida de que pode, isso sim irá gerar, tá certo? Espaços de esperança, e é isso nós estamos precisando muito
no nosso país e no mundo hoje. É menos guerra, né? Paz e esperança para todos nós. Tá certo? Muito obrigado, professora Gabi. A todos uma boa noite e até o próximo programa. Um abraço, obrigada. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais,